Em 624 a.C., nasceu na Turquia um homem que mudaria o rumo de toda a humanidade. E ele não fazia a menor ideia disso. Sem esse homem, socialismo e capitalismo talvez fossem completamente diferentes. Sem esse homem, talvez a religião cristã não tivesse dominado a humanidade por mais de 2000 anos. Sem esse homem, talvez a ciência não tivesse chegado nem perto de onde ela está hoje em dia. Esse homem foi o primeiro filósofo da tradição ocidental, e foi o primeiro grande responsável pela aplicação de um método de pensamento que trouxe a humanidade até os dias de hoje. E como tudo isso aconteceu? Sejam bem-vindos ao Segunda Navegação. Quando nós nascemos, o mundo já está pronto. E ele funciona de um jeito que nós não escolhemos. A gravidade nos puxa para baixo. O tempo faz a gente envelhecer. É inevitável não se perguntar sobre a origem de todas as coisas. Um mundo tão complexo, com coisas grandes como cometas, planetas, galáxias, e também com coisas tão pequenas como mitocôndrias, complexos de Golgi e átomos. Como tudo isso pode existir? Qual é a origem de tudo isso? Para explicar a existência desse universo extremamente complexo, os seres humanos de antigamente contavam histórias uns para os outros. E essas histórias nós chamamos de mitos. Um mito é uma história específica, porque ele tem algumas características únicas. Todo mito é sagrado. Ele narra como num tempo primordial a realidade passou a existir. Geralmente, tudo aconteceu graças a um ente sobrenatural, que teve o poder de gerar o cosmos. E assim também era na Grécia Antiga. Quando chovia e os gregos viam aqueles raios, eles imaginavam que era tudo ação de Zeus. Quando no mar a água estava muito agitada, eles achavam que era a ação de Poseidon tentando derrubar os homens no mar. Na Ilíada, narrada por Homero, a gente tem a Guerra de Troia, em que os deuses estão o tempo todo interferindo no conflito, para os dois lados, tanto para os aqueus quanto para os troianos. Até o século VII a.C., as cidades gregas eram subsistentes, ou seja, cada cidade plantava e consumia aquilo que ela própria produzia. Mas por volta do século VII, as cidades cresceram e as atividades de negócio se intensificaram. Elas se transformaram em grandes centros de comércio e de artesanato. Inevitavelmente, os comerciantes começaram a viajar e explorar a Grécia em busca de novas oportunidades comerciais. Assim, a navegação se tornou parte importante da vida daqueles homens. Ao viajar para lugares distantes, os gregos se encontravam com pessoas diferentes e acabavam conversando sobre assuntos como os fenômenos da natureza. E aí surgiu um grande choque. Nem todo mundo acreditava nos mesmos mitos. Por exemplo, nos escritos de Hesíodo, a força primordial que deu origem a tudo é o caos. E caos deu origem a Gaia, que é a Terra, e Urano, que é o céu. De Gaia e Urano nasceram Cronos e outros filhos, e de Cronos nasceu Zeus. Mas na religião órfica, por exemplo, Nix seria a primeira divindade, ela seria a mãe de Urano. Esse fenômeno de encontro de diferentes ideias que não são compatíveis entre si é o que a gente chama de multiculturalismo. E a Grécia Antiga estava cheia de multiculturalismo. E os gregos perceberam que nem todo mundo poderia estar certo. Além disso, na religião grega não existia uma figura tipo um pastor ou um padre, alguém que tinha todas as respostas sobre a religião para te dar. As pessoas tinham a liberdade de dialogar sobre essas coisas, a liberdade de pensar sobre essas coisas. E então elas conversavam e percebiam que alguém tinha que estar certo e alguém tinha que estar errado sobre a origem do universo. E agora, como resolver o problema da origem do mundo, da origem do universo? Quem está certo sobre tudo isso? Foi assim que em 624 a.C. nasceu Tales, na cidade de Mileto, na Grécia Antiga. Hoje, Mileto faz parte da Turquia, mas na época era tudo que nós conhecemos como Grécia. Tales também quis descobrir a origem do mundo, mas esse é um assunto muito complexo. O mundo possui lagos, rios, montanhas, animais e seres humanos. E o mundo se transforma o tempo todo. Dois seres humanos são capazes de se juntarem para criar um novo ser humano completamente diferente. Dois rios podem se encontrar e lá na frente eles se tornam o mar. A existência de um ser humano é explicada pelos seus pais, cuja existência é explicada pelos avós, cuja existência é explicada pelos bisavós. Mas será que a gente pode continuar eternamente nessa linha do tempo? Em algum momento nós precisamos chegar na primeira coisa que já existiu. E essa primeira coisa que já existiu precisa ser capaz de se transformar. Já que o mundo é feito de transformações, a primeira coisa se transformou nas outras. Essa primeira coisa também precisa ser capaz de se mexer, afinal de contas, o mundo é cheio de movimento. E essa primeira coisa também tem que ter alguma relação com a vida, afinal de contas, o mundo é um lugar repleto de seres vivos.
Os gregos decidiram dar um nome para essa coisa primordial, essa primeira coisa que veio antes de tudo e que deu origem a todas as outras coisas. Eles chamaram isso de arqué. Mas dessa vez, os gregos não queriam investigar a arqué por meio da mitologia. Eles queriam entender a natureza por ela mesma. Qual é o primeiro elemento natural que existiu? Tales foi o primeiro a fazer esse movimento. E ele sabia que o mundo é extremamente complexo, com coisas vivas, com coisas que se movem e com coisas que se transformam. Ele notou que as civilizações humanas e os animais sempre estão próximos de rios. Afinal de contas, onde tem água, tem vida. Nos desertos, por exemplo, ninguém vive, afinal de contas não tem como sobreviver. Além disso, a água é capaz de se mover. A água se move no rio, a água se move no mar, a água se move até mesmo caindo do céu quando chove. E mais do que isso, a água também é capaz de se transformar. Se a gente esquenta um pouco, a água passa do estado líquido para o vapor. E se esfria um pouco, a água se condensa e torna-se gelo. Portanto, parece que a água reúne todas as condições iniciais para ser o primeiro elemento que deu origem a todas as coisas. E foi assim, com esse pensamento extremamente crítico e racional, que Tales se tornou o primeiro filósofo da história. E a sua teoria é de que tudo é água. A água, com as suas propriedades, seria capaz de explicar tudo aquilo que nós vemos, que nós sentimos, capaz de explicar a nossa própria existência. Esse movimento de Tales é o que ficou conhecido como a passagem do mitos ao logos, quando o ser humano deixou de tentar explicar todas as coisas com a ajuda de um ente sobrenatural, um tempo primordial, e passou a explicar a natureza por ela mesma, olhando para a própria natureza. O que Tales fez foi seguido por outros pensadores. Anaximandro, Anaxímenes, Xenófanes, Anaxágoras, Empédocles e Demócrito são alguns dos outros nomes da filosofia grega que tentaram resolver o problema da arqué. Cada um criou uma nova teoria, considerando que as teorias anteriores estavam erradas, mas sempre embasados por observações lógicas e naturais. É claro que hoje nós sabemos que todas essas teorias antigas estavam erradas. Com a ciência atual, nós somos capazes de identificar que o mundo inteiro, o universo, pode ser explicado a partir dos elementos químicos, que variam desde o hidrogênio até o organessônio. Mas a importância dos filósofos da natureza, ou ainda filósofos da física, ou filósofos pré-socráticos, está na empreitada que eles iniciaram, na jornada que eles iniciaram. Eles decidiram que não tinham bons motivos para acreditar naquilo que a tradição dizia, e viram que não tinha nenhum problema em contestar as pessoas mais velhas quando essas não se mostravam capazes de provar aquilo que elas acreditavam. Eles decidiram usar o poder da razão e acreditar somente naquilo que a lógica mostrasse que fazia sentido. Esse é o movimento que tornou possível a ciência moderna, a religião e o ateísmo, o capitalismo e o socialismo. Eles decidiram dar um passo para trás para entender melhor os fundamentos do mundo, para daí então continuar caminhando. E é isso por hoje, espero que você tenha gostado do vídeo e que você tenha aprendido um pouco sobre a origem da filosofia, essa atividade que é tão importante para a construção do mundo em que nós vivemos e para guiar as nossas vidas. Os livros que eu usei como referência para construir esse vídeo estão aqui abaixo na descrição. Inscreva-se no canal para mais filosofia e não deixe de conferir também o podcast do Segunda Navegação e o perfil no Instagram. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!